Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica. 3265-0400. Pax Clínica. Há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite vai ser muito legal, com certeza. Por que a política não leva os jovens a sério? Para analisar este importantíssimo assunto, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais. A Gabriela Rodarte, vereadora por Goiânia, jovem vereadora. A Marcela Barros, estudante de Ciência Política e ativista pela educação, e entende muito de política também. Ela é debatedora fixa do Opinião em Debate na Rádio Bandeirantes, 730. E o Lucas Quitão, vereador por Goiânia, do PSD e pré-candidato a deputado federal. O Lucas Quitão, que era muito jovem, foi ficando assim, mais errado. Agora ele já está assim na turma do pessoal quase veterano. Mas em comparação comigo, vamos mudar então, vai. Começa de novo. Vamos começar de novo? Vamos. Falou. Eu errei o negócio aqui. Vamos lá então. 3, 2, 1, gravando. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite é Impactual. Por que a política não leva os jovens a sério? Para debater esse assunto, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais. A Gabriela Rodarte, vereadora por Goiânia. A Marcela Barros, estudante de Ciência Política e ativista pela educação. E ela é também debatedora no Opinião em Debate na Rádio 820 AM, a Bandeirantes, que logo será FM. E o Lucas Quitão, vereador por Goiânia, do PSD e pré-candidato a deputado federal. O Lucas Quitão, que começou jovem na política, agora está ficando veterano, né? Já tem que deixar para a moçadinha ser vereador agora, ele já está agora tentando alçar voos mais altos. Mas vou começar aqui com a Gabriela Rodarte, que é vereadora por Goiânia. Gabriela, você também começou jovem. Você acha que a política não leva os jovens a sério? Bom, prazer imenso estar aqui ao lado de Marcelo, Lucas, prazer conhecê-lo pessoalmente. Bom, a política, ela é composta por homens, né, mulheres, seres aí de diversas classes, etnias, raças. E é uma pergunta muito subjetiva, mas tem como pensar nisso de uma forma muito objetiva, né? Quem compõe a política e por que não, ou seria levar os jovens a sérios ou não. Hoje nós temos uma cultura, né, impetrada nos nossos corações. Muitos jovens estão estudando e saindo de faculdades com um pensamento já formado, um pensamento já de militância política também. E cada vez mais que entram jovens na política é sempre um debate que se encontra, né? A gente tem, por exemplo, representantes do MBL, que todos eles eram muito jovens e já estão com uma formação de deputado federal, estadual, vereador. Eu fui eleita com 24 anos, acredito que fui a mulher mais jovem a ser eleita aqui na Câmara Municipal de Goiânia, até a Marcela chegar e ocupar esse posto, viu, Marcela? Mas acredito que precisamos tratar cada um de forma individual, porque o ser humano, ele tem as suas próprias circunstâncias, suas vulnerabilidades, suas paixões. Tem jovem que surpreende e tem adulto que deixa a desejar. Tem candidatos ou políticos que estão há 30, 40 anos na política e não traz um resultado efetivo para a população e não tem um carinho ou um respeito da própria população, mas é respeitado pela classe política porque o jogo já acontece, né? Existe há muito tempo. Mas tem sim jovens que estão se destacando, acredito que o Lucas Quitão é uma representatividade disso. Eu fui um dos primeiros vereadores que eu conheci e eu nem tinha participação muito na política ativa, no meu trabalho lá individual, mas acho que cada um tem que ser tratado de forma independente, porque alguns podem surpreender e outros podem decepcionar, independente da idade. Perfeitamente. Gabriela Rodarte, aqui vereadora por Goiânia. Marcela Barros, você, bom, que está aí, é uma grande revelação
nas pessoas que estão trabalhando na política e inclusive de forma qualitativa, não é? E eu pergunto para você, por que a política não leva os jovens a sério? Ou a política leva os jovens a sério? Então, Rosenval, a política não leva os jovens a sério. A gente tem uma pesquisa aí de 2018 que saiu na Folha de São Paulo, que mostrou que jovens, eles concorreriam sim, quase 30% dos jovens concorreriam a cargos, mas os partidos políticos não levam os jovens a sério, porque para estar na política não basta vontade, não basta vocação. O seu partido tem que te apoiar, a população tem que te ver como um representante sério e, infelizmente, a gente vê uma cultura aí de desvalorização do jovem. Eu não canso de citar Charlie Brown Jr., que fala que o jovem no Brasil não é levado a sério. E eu acho que eu sou uma prova disso, porque para conquistar o espaço que eu conquistei hoje, sendo jovem, poder falar na rádio, poder estar aqui na TV com você hoje, inclusive, muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui ao lado desses dois vereadores e de você, que é um jornalista tão profissional, tantos anos de história. Para eu conquistar esse espaço, durou um tempo e toda vez eles me questionam. Me questionam não só por eu ser jovem, mas por eu ser mulher, por eu ser jovem. Então, várias vezes eu tenho que repetir, eu tenho que tentar impor o meu espaço, insistir ali para que isso dê certo. Eu acho que a política não dá espaço para o jovem, não dá espaço de fala, não dá oportunidade para o jovem. E o jovem, ele quer se engajar. A gente vê os jovens aí que tiveram participação ativa na nossa política ao longo da história, na Direta Já, em outros movimentos. Os jovens vieram para a rua em 2013 para ajudar aí com a questão do impeachment. Então o jovem, ele tem vontade. O que falta é a população ouvir o jovem, levá-lo a sério e, principalmente, a política institucional levar o jovem a sério também. Porque a gente vê o jovem se engajando por movimentos que não são institucionais. Em vez de ele entrar para a militância de um partido, ele entra para um clube social, para um movimento ativista, um Girl Up, o MBL da vida. Então a gente precisa que não só a população, mas a política institucional leve o jovem a sério. Agora, Lucas Quitão, eu entendo também que há dois tipos de jovens, como há dois tipos de adultos, como há dois tipos de idosos. É preciso que o jovem também se leve a sério, para que os políticos o levem a sério. Porque o jovem que se dá ao luxo ou à besteira, é uma besteira mais do que um luxo, a utilizar drogas, a ser um rebelde sem causa, quer dizer, que não mostrar seriedade na sua postura como ser humano, ele acaba denegrindo a imagem dos jovens de um modo geral. Então, eu acho que o jovem, para ser levado a sério, precisa ser como vocês, jovens, que se levam a sério, então os políticos acabam levando a sério. Tem isso também, não? Rosenval, primeiro te agradecer pelo convite mais uma vez, né? Agradecer também a companhia dessas mulheres que hoje protagonizam a discussão, né? A Gabriela na Câmara, eu vejo a Marcela em várias campanhas, mídias, etc. Mas aí eu inverto, talvez, até por estar muito bem representado no que elas disseram, mas eu já faço uma provocação até para os nossos jovens, né? Será que talvez não é os jovens que não levam a política a sério? Eu falo isso porque você disse uma coisa que é certa. O que nós conquistamos aqui, nós três, foi na cotovelada, foi brigando por espaço, né? E é assim em toda a classe política, né? Eu acho que hoje a Marcela citou numa situação de uma pesquisa e talvez a falta de políticas públicas para o jovem vir para a política. Isso é certo. Mas isso também a gente vê acontecendo, por exemplo, Marcelo, com as mulheres, que hoje, por mérito, conquistaram ali um percentual mínimo de candidaturas nas chapas, um investimento mínimo dos fundos eleitorais nessas candidaturas, mas ainda assim a gente vê que falta mulheres querendo participar da política, né? E talvez, será que só leis vão trazer a nossa juventude para a política? Eu acho que não, que é muito maior que isso, entendeu, Rosenval? Não é a gente só fazer leis e achar que isso vai ser o bastante, é a gente conscientizar. Isso começa com, por exemplo, uma aula de cidadania nos primeiros passos da criança na escola, entendeu, Gabriela? Que ele vai entender que ele só vai transformar a realidade do nosso país se ele estiver na política. Que ele só vai melhorar a vida do seu povo se ele estiver na política. Se ele só vai conseguir uma grande mudança se ele ocupar esses espaços de poder. Pelo menos para mim, é isso que me motiva a continuar na política. É isso que me motiva, que motivou na época a disputar uma eleição em Goiânia, né? Em, por exemplo, ter passado o meu bastão de ser o vereador mais jovem para a Gabriela Rodarte hoje, que leva isso muito bem. Só que o seguinte, Rosenval, não é só pensando políticas públicas que o nosso jovem vai entrar. É muito mais também a gente
trazendo ele para o debate, dizer, olha, tire o seu título, por exemplo, opine nessas eleições, faça valer a sua vontade, cobre dos seus candidatos, mostre para a população o que vocês querem, que é o que a gente faz todos os dias na Câmara, né? Eu digo, olha, gente, vem cá, traz sua sugestão, participa com a gente. É só a intervenção popular que vai mudar, de forma geral, o nosso país. Eu também concordo com as suas palavras. Muito rapidamente aqui, Gabriela Rodarte, eu pergunto, quer dizer, por que a política não leva os jovens a sério? E eu pergunto para você que já está eleita, já está na Câmara. Os políticos que atuam junto com você te levam a sério? Olha, hoje na Câmara Municipal são 35 vereadores. Eu não consigo fazer um juízo de valor de cada um deles em referente a mim, né? É tanto trabalho que eu preciso fazer e talvez, se não me levar a sério, pelas minhas costas, né? Ou então interpretam muito bem na minha frente, porque tem sim um respeito, tem a valorização do trabalho e as guerras são muito mais de pensamentos, princípios e ideologia do que pelo próprio questão de idade ou sexo. Se eu tivesse 34 anos e fosse um homem e pensasse da mesma maneira e estivesse lá atrapalhando certas pautas de alguns vereadores, inclusive, por exemplo, na questão do Código Tributário, eu também estaria importunando e a maneira de me tratar talvez seria diferente. Acredito que é muito mais pelas pautas e pelo afinco que nós defendemos aquilo que estamos defendendo que nós podemos aí incomodar, mais do que pela idade. Faz senso. Olha, Unimed Goiânia, cuidar de você, esse é o plano. Deixe a Unimed cuidar da sua família como cuida da minha família e você estará plenamente satisfeito. Cerrado Acabamentos não é somente mais uma loja nesse segmento, mas sim a melhor. Endereço Avenida Mutirão, número 2948, no setor Bueno. Telefone 3922-5600. Tudo à pronta entrega, hein? É a melhor loja de acabamentos de Goiânia. Pax Clínica, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão, cuida de pessoas com problemas de alcoolismo e pessoas com problemas de uso de drogas. Telefone é o 3282-7040. Bandeira Odontologia Especializada. O Dr. Carlos Bandeira, além de ser um odontólogo que atua de forma rápida, é muito eficiente, muito qualificado. Ele fica ali na Avenida Deputado Jamel Cecílio, no New Business Style. Telefone 3281-0647. Eu recomendo o Dr. Carlos Bandeira por ser um odontólogo altamente qualificado. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite. Por que a política não leva os jovens a sério? E eu quero começar aqui com o Lucas Quitão. O Lucas Quitão, eu percebo nitidamente que há no Brasil uma tendência muito grande a tentar cooptar os jovens apenas para aquele lado que é o lado radical da política. Ou o jovem tem a ideologia da esquerda, que é a mais comum nas universidades, nas escolas, etc. Ou ele tem a opção de ficar no extremo da direita. Mas poucas vezes eu vejo pessoas tentando cooptar os jovens para atuarem no princípio da democracia, de não ter o radicalismo nem de um lado nem de outro. Por que que isso acontece? Os jovens são mais fáceis de serem levados? Mas, irmão, eu acho que não, até por experiência própria, né? Na minha época de centro acadêmico, lá no Clóvis Bevilacqua, foi onde eu me formei politicamente também, né? Lá, assim, a gente via que o jovem, por natureza, já tem aquele instinto mais radical, né? Eu acho que na sua infância também existiam lá aquelas pessoas que começaram na extrema esquerda e hoje fazem parte de uma discussão mais equilibrada, da mesma forma a extrema direita. Então acho que isso está muito mais ligado à natureza do próprio jovem, em ser mais radical em alguns pontos, em ser mais vanguardista, em querer romper com aquilo que está posto ali, sabe? Na minha época foi assim, eu particularmente tive também lá o meu tempo de ser mais extremista, né? Hoje eu vejo que o caminho é o diálogo, né? Para a solução de quase 100% de tudo na vida pública é ouvir, saber ouvir, inclusive, buscar soluções, né? Uma cabeça não pensa melhor que duas e por aí em diante.
Talvez por isso a ideia da democracia, do nosso meio de poder, né, trabalhar aí com os parlamentos, que eu acho que não é ainda o ideal para todos, mas a democracia, né, passa a ser o melhor modelo que eu vejo, e por isso também é esse modelo de ouvir todo mundo, de colocar ali no mesmo lugar pessoas com pensamentos e prioridades diferentes, né, de idades, de crenças. E te dou um exemplo, por exemplo, aqui do nosso lado, a Marcela, que representa essa nova geração, tem um discurso muito mais equilibrado do que a gente via antes, né, tanto da esquerda quanto para a direita. Faz uma universidade federal, por exemplo, e não faz parte daquilo que a gente acha que é a maioria nas universidades, né. Então isso depende muito, eu acho que do momento e da natureza de cada um, Rosenval. Como você disse que isso depende do momento, é verdade. Porque eu quero dizer para você o seguinte, na minha infância e na minha pré-adolescência e na minha adolescência, eu não tinha tempo para ter ideologia alguma a não ser trabalhar. Eu fiz o meu primeiro emprego assinado, de carteira assinada, foi com 11 anos. Aliás, foi 3 meses antes de eu completar 11 anos. E dali para frente, eu sempre trabalhei para a subsistência minha de alguma forma. Então, portanto, não tive tempo de ter arroubos juvenis ideológicos. O que eu louvo por isso. E até como depoimento pessoal, digo o seguinte, que tive sempre uma pachorra muito grande, uma birra muito grande com o pessoal da esquerda, quando fui para a faculdade, porque eles me atrapalhavam, queriam me atrapalhar a formar. Faziam greve demais, queriam que eu acompanhasse as greves, eu não queria, porque para mim o meu diploma fazia diferença, eu já tinha emprego garantido, precisava do diploma, do certificado para poder exercer a profissão. Então eu ficava muito chateado com meus colegas que eram, no caso da minha faculdade, era o pessoal de esquerda que se dava ao luxo de fazer greves, de querer fazer greves. E a gente boicotava as greves. Zé-Val, então esse é um depoimento pessoal meu, né? Mas a minha geração foi assim. Essa geração é diferente, né? E só um gancho, naquela época da sua juventude, os movimentos universitários eram muito mais fortes, né? Sim. Eles iam às ruas, diferentemente de hoje. Tudo bem que a mobilização ainda existe, né? Mas de forma digital, mas com bem menos força. Então acho que isso é o momento também que o país vive, sabe? Agora, Gabriela Rodarte, antes de passar aqui depois para Marcela, neste caso aqui, você definitivamente não é uma vereadora de esquerda. Não. É uma vereadora declaradamente de direita e não tem vergonha de dizer, eu sou uma pessoa de direita. Bom, e jovem que você passou incólume por esses arroubos da juventude, porque muita gente diz o seguinte, que se você tem uma idade da razão, que você acredita na esquerda, se é que a esquerda existe, né? E se é que a direita até pode ser. Mas você passou por quê? Por questões familiares, por questões próprias, desse crivo de pertencer a rebeldia que normalmente permeia a juventude acadêmica. Bom, me permita dar um pouco da minha biografia, né? Eu comecei a trabalhar aos 7 anos de idade também na loja da minha mãe. Ela era uma loja de frios lá no Nova Esperança. Então, aos 8, 9, eu já sabia fatiar presunto, mussarela, embalar salsicha, pesar mercadoria, separar mercadoria, conferir mercadoria. Aos 13 anos de idade, eu comecei a treinar Muay Thai. Eu já comecei a fazer alguns campeonatos. Eu fui campeã goiana com 3 meses no Muay Thai. Viajei para Brasília, Minas, algumas cidades. Aos 18 eu comecei a treinar jiu-jitsu, porque eu queria ser atleta de MMA. Fiz algumas lutas no MMA. Fui participar de campeonatos de jiu-jitsu também. Sou campeã goiana de jiu-jitsu com 3 meses de treino. Continuei treinando. Então a minha vida sempre foi muito ativa, a vida real, aquilo que eu podia tocar, o que eu podia fazer, no labor mesmo, no trabalho. E aconteceu várias outras coisas e circunstâncias, alguns problemas de saúde que eu não pude dar continuidade na vida da luta. E aí eu vi, inclusive, uma moção de repúdio ao presidente em fevereiro de 2020. E foi através dessa moção de repúdio que eu fiquei indignada. Falei, não é possível que o presidente, com mais de 75% dos votos de Goiânia, tenha um vereador que possa lá falar, não, isso aqui tá errado, não é assim, vamos conversar. Aí eu fui e decidi me candidatar. Foram 8 meses de pré-campanha, 8 meses de pré-campanha, e consegui ser a mais votada do partido, fazendo a campanha mais barata da história de Goiânia, dos eleitos. E esse resultado eu não
ora et labora, né? Trabalhe como se tudo dependesse de você e reze como se tudo dependesse de Deus. Acredito que uniu a vontade com a graça dele. Eu acredito que antes de ter alguma ideologia, algum pensamento, eu sou cristã católica. Então a gente tem que seguir a reta justiça do que é certo. Eu não sou pautada nem pelo que eu acho, mas sim o que é a verdade. Independente se as pessoas vão achar ruim ou não. O que é certo, independente da opinião que vai fazer acerca disso. E sempre a esquerda e a direita são duas visões de mundo irreconciliáveis. A esquerda fala que é contra o desarmamento, né, a esquerda é a favor do desarmamento, a direita às vezes fala que bandido bom é bandido morto, e eu tô ali, ó, no meio, né? São Dimas, foi levado com Jesus Cristo na cruz. Então, mas a gente precisa ter o armamento para se defender. Então, sempre tem que ter, sim, um equilíbrio, mas o equilíbrio muitas vezes não é um radicalismo, porque existe uma diferença do que é radical e do que é extremista. Os radicais morrem em nome de uma causa, a gente poderia falar dos santos, dos mártires. Os extremistas são aqueles que matam em nome de uma causa, a gente pode falar dos terroristas, né? E o que me trouxe até o meio político não foi uma pauta, ideologia, uma direita. Eu nem sabia muito bem o que era a diferença entre direita e esquerda, mas eu sabia que tinha alguma coisa desordenada e que eu gostaria de fazer parte daquilo, como uma representante que poderia defender os mesmos princípios do então presidente Jair Bolsonaro. Interessante. E eu estou vendo aqui a Gabriela Rodarte falar que era campeã de Muay Thai, de Jiu-Jitsu. Ela parece tão frágil, né? Você já pensou? Olha aí, Chiquitão, vai mexer com a vereadora aqui para você ver, porque o Jiu-Jitsu, que eu estudei um pouco, o judô e o Jiu-Jitsu também. Eu fiz Jiu-Jitsu aqui e judô com Shozawa. Você lembra de Shozawa? Grande Shozawa. Ele usa a força do inimigo a seu favor. Então pode ser, assim, aparecer frágil, mas não brinca com a vereadora não, que ela também tem uma língua muito afiada lá na Câmara, que eu já tive a oportunidade de ver. Mas, Marcela Barros, você que é estudante de ciência política, no olho do furacão, quer dizer, a UNB é uma das faculdades uma das universidades mais radicais, sob o ponto de vista de esquerda no Brasil. Tanto que ali, uma pessoa que se diz de direita, a Gabriela Rodarte teria que usar todas as suas técnicas de jiu-jitsu lá. Meu marido veio lá da UNB. Para sobreviver, né? Isso chega a ser um problema, não? Sim, Rosenval, essa questão ideológica dentro da faculdade, ela é um problema sim, pelo menos em relação aos meus colegas. Acho que eles não são muito fã da minha posição mais equilibrada e de centro, né? Hoje eu sou do MDB, então eu sou realmente de centro, me considero de centro-esquerda, progressista. Eles ficam bastante incomodados, eles chegam a me chamar de liberal como se isso fosse uma ofensa. Eu não acho que isso é ofensa, eu acho que essa é uma posição ideológica simplesmente diferente da minha. Então, sim, dentro da UNB, dentro das faculdades, pelo menos na minha vivência, a maioria do público é de esquerda, a maioria dos estudantes estão dentro dos movimentos estudantis, pregando essas pautas, como a gente pôde ver aí nos últimos congressos que tiveram esse fim de semana, pautas totalmente ideológicas e ligadas à esquerda, ligadas ao movimento estudantil. E assim, eu acho que dentro do movimento estudantil, dentro da faculdade, a gente tinha que prezar justamente por esse pluralismo de ideias. Cada um poder pensar e defender o que acredita, para que a gente tenha um diálogo, para que a gente possa aprender e crescer. Porque eu concordo muito com o vereador quando ele fala que duas cabeças pensam melhor que uma. Então eu gostaria que meus colegas da UNB pelo menos me dessem a oportunidade de fala de vez em quando, e não só rechaçassem tudo que eu digo. É interessante. Hoje eu estive com um professor, autor de livro, não vou citar o nome dele aqui, talvez porque ele não queira, mas ele ficou horrorizado, porque ele foi dar uma palestra e não conseguiu se expressar, porque sabiam que ele era uma pessoa considerada de direita. E ele saiu de lá sob xingamentos e saiu, como diz, muito chateado com a falta de compreensão dos alunos de uma universidade, o que é uma coisa lamentável, né? Águas do Bem. Esta água aqui, a Levite, ela é uma das águas mais alcalinas, com o menor índice de teor de sódio do mundo, além de ter o sabor agradável. Águas do Bem. Entregam na sua residência, hein? 3255-9626. E a Credijur é a instituição financeira da família e dos negócios dos advogados em Goiás.
com maior eficiência e menores custos, justamente o que pertence ao Complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos espalhados pelo país. Procure uma agência e se informe. E o Sebrae de Goiás está há quase 5 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários. Conheça os cursos e eventos que podem ajudar a expandir seu negócio. Acesse sebrae.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. Voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite, com o tema Por que a política não leva os jovens a sério. Bom, eu vou começar aqui com a Marcela Barros. Marcela, afinal de contas, o que querem os jovens? O que quer você? Antes eu vou responder o que querem os jovens. De acordo aí com a última pesquisa Quest que a Veja fez, a maior preocupação dos jovens entre 16 e 19 anos, qual que você acha que é, Rosival? Olha, eu penso que é com emprego, não? Economia. 52% dos jovens responderam... Que tem a ver com emprego, né? Exatamente, que tem a ver com emprego, que tem a ver com poder de compra, com a questão da inflação, de como isso impacta no nosso dia a dia, né? Então, a principal preocupação dos jovens, de acordo com essa pesquisa, é a economia. E a segunda preocupação deles, 12% dos jovens responderam, é a questão da corrupção. O que eu, Marcela, quero é um Brasil mais justo, é um Brasil mais igual. E eu acho que isso passa aí pela questão que a gente debate no programa hoje à noite, que é ter mais jovens na política. Eu quero muito ver um Congresso Nacional diverso, como a vereadora falou, com pluralismo de ideias, com pluralismo de representatividade. Então, mulheres, homens, negros, brancos, jovens. Então, é isso que eu quero para o Brasil. Um Brasil mais justo, um Brasil que possa aí atender as expectativas do jovem, que eu tenho certeza que também é a expectativa do resto da população, que é uma melhora na economia. Porque a gente vê muita gente, seja jovem ou não, falando com orgulho hoje que não gosta de política, né? Ah, eu não gosto de política, acho isso bonito. Só que a pessoa não entende que gostar ou não gostar de política não é ficar ali acompanhando o projeto de lei todo dia. A gente sabe, a galera tem que trabalhar, tem mais o que fazer. Mas é claro, deve sim acompanhar os seus representantes. Mas gostar ou não de política, votar ou não votar, isso significa a compra que você vai fazer no final do mês. Isso significa o custo das coisas, da gasolina, do gás, do alimento. Então, assim, a gente tem que gostar de política, tem que entender o básico, tem que votar com consciência, tem que estar nas políticas, seja no espaço institucional, nos partidos, na militância ou não, porque isso vai mudar e isso afeta a nossa vida em todos os aspectos dela. Uhum. Bom, Lucas Quitão, é claro que a gente tem que ter a visão ampla de pensar o seguinte, nós tivemos jovens que entraram aí na política, recentemente até a Gabriela Rodati citou o pessoal do MBERA, né? Uhum. E que se deixaram conspurcar com muita rapidez. E nós temos veteranos, e eu cito saudosamente o Pedro Simon, por exemplo, que é um jeito já idoso na política e que teve uma carreira irretocável. Aquele lá de Brasília, que eu esqueci, que foi senador, Cristóvão Buarque também, um jeito fantástico. Então, eu entendo o seguinte, os jovens precisam entrar para a política, claro que precisa, a política precisa ser renovada. E depois nós vamos falar sobre isso, se os caciques deixarem, hein? Porque os caciques não gostam de deixar. Aqui no Brasil não é fácil você se candidatar, você tem que convencer a cúpula partidária que você merece. Então, mas eu acho que não é só a idade, né? É também uma questão de caráter, né? Com certeza, Roseval, e também posicionamento político, né? Como eu falei no primeiro bloco, a juventude só vai assumir esses espaços se for a força mesmo, se for brigando, porque na política, eu acho que como em todas as outras áreas de poder, não se oferece espaço, né, se conquista. Então isso depende também dessa geração que vai vir e principalmente, Oswaldo, depende da mudança do eleitorado. Porque não adianta nada a gente ficar aqui de baixo achando que os nossos representantes vão melhorar se não tiver a participação popular, como eu falava, né? O primeiro passo para acontecer a mudança é a pessoa ir para a urna muito mais consciente, é a pessoa entender que o voto dela tem valor se for acompanhado, se for fiscalizado e principalmente
se ele for escolhido pela sua própria consciência, e não por um favor, por um benefício, como a gente vê quase com normalidade hoje, né? Então, eu acho que a maior das reformas é a do eleitor. E a melhor forma do jovem entrar na política é se conscientizando de que ele pode fazer a transformação, né? E já que a gente discute que a prioridade dessa juventude é saber sobre economia, Osival, eu acho que a palavra de ordem dessa eleição, inclusive, deve ser emprego, que é o que falta para o Brasil, e o emprego é o melhor programa social que qualquer governante pode oferecer, né? O emprego, ele vai te dar dignidade para a família se sustentar, para o jovem, inclusive, pensar no futuro dele, para continuar estudando, para continuar pensando em evoluir, né? É muito melhor que um auxílio, com uma bolsa, que qualquer outra coisa. E vamos ver se a gente está mesmo preparado para fazer essa mudança. Vamos começar a instigar isso na juventude, sabe? Mais ou menos dessa forma que eu penso, e é por isso que eu fico todos os dias tentando fazer com que os jovens entendam. Marcelo falou um negócio muito bacana aqui. Gostar ou não de política é uma escolha sua. Mas se você não estiver participando dela, você vai ter que aceitar tudo que é imposto a você. Não só, né, o preço da gasolina, um transporte coletivo que não vai te ajudar a ir para a faculdade, uma faculdade que você vai ser obrigado a aceitar coisas que você não mereceria, né? Então, acho que tudo isso, Osival, passa por acompanhar a política, gostando ou não dela. Essa é uma responsabilidade de qualquer cidadão. Gabriela Rodarte, aqui qual o partido seu mesmo? Desculpa. PTB. PTB, né? Partido Trabalhista Brasileiro. O Quitão é do PSDB, é pré-candidato a deputado. PSD, desculpa. No meu tempo era o tinha o PSDB, né? Claro. Ainda era tem, o PSDB tem ainda, tem, né? Também. No meu tempo era o PSDB Arena tinha, chamava-se Arena mesmo, não é isso? Pré-candidata a deputado federal. A Gabriela Rodarte não é candidata a nenhum cargo. Sou também, que Deus ajude. Você também é? É. Você é candidata a deputada federal também? Não Pré-candidato, tu dá ruim, pré-candidato. né? Eu esqueço disso. Eu também sou pré-candidato a jornalista, tá? Eu preciso aprender a falar pré, porque senão essa coisa... ai, meu Deus do céu. É a nação brasileira, né? É igual o suposto. Hoje no programa você estava falando, suposto assassino. O sujeito é encontrado sentado em cima do cadáver, com a faca na mão, segurando a cabeça do sujeito e fala, não, ele é suposto assassino. Porque às vezes alguém pôs ele lá, hipnotizou ele, pôs ele lá. Então é tudo suposto, é uma nação de supostos, né? Mas então, vamos esclarecer, a Marcela Barros pelo PTB. E Gabriela, a Marcela Desculpa, Gabriela, a Marcela ainda não é candidata, não, vai ser. É pré-candidata a vereadora em 2024, em 2024, está fazendo a campanha desde já. Eu já disse para ela que eu tenho certeza que ela, candidatando-se, vai ter 2 votos certeiros. O dela e o meu, não é? O resto eu não posso garantir, mas o meu e o dela ela vai ter. Mas eu faço a mesma pergunta para você, Gabriela Rodarte. O que você quer, Gabriela? Você quer ser candidata, ser deputada federal é uma das coisas que você quer. Tanto que você está tentando ser, né? Mas o que você quer da vida? Eu quero ir para o céu. Quero ter a minha salvação garantida e ganhar o máximo de almas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, tendo isso, aí, né? Quem não quer ir para o céu aqui? É a primeira meta, porque as pessoas se esquecem disso. Quero mudar o país, mas o país é composto por estados. Estados é composto por municípios. Municípios é composto por famílias. Aí a gente vai lá para a família que é composta por indivíduos. E como que está a vida desses indivíduos? A gente vê um casal, ele se diz conservador, por exemplo, católico, cristão, evangélico, não sei. Mas tudo bem, tá tendo, a mulher tá fazendo lá miojo pro marido comer. O marido chega, não cumprimenta a esposa. O filho tá o dia inteiro na televisão. Que raios de construção e base conservadora é essa que está tendo? Porque não é você dizer algo, é você viver algo. É viver aquilo que você prega. São Francisco de Assis diz, né? Vá e prega o evangelho, se preciso, use palavras. E os jovens, principalmente aqueles que estão engajados na política, que querem ter uma mudança ativa, fazer alguma coisa, a política não é um fim, ela é um meio. Ela é um instrumento, uma ferramenta que você utiliza para fazer e propagar o bem comum. Mas antes de você sair aí querendo consertar alguma coisa, o quarto precisa estar arrumado. A pia precisa estar limpa. A sua mãe precisa estar sendo bem tratada. A sua namorada precisa ser respeitada. Tá quanto tempo namorando? Vai ter um matrimônio ou não? Vai viver nessa vida e até quando? Postergando e adiando as suas responsabilidades. Então, se um jovem não consegue
ter uma ordem, uma hierarquia na sua própria vida, espiritual, física, intelectual, que são os três pilares do ser humano também, da nossa alma, espírito e o físico, como é que ele vai poder sair e consertar alguma coisa? Então, nós precisamos ter a nossa vida ordenada e sermos um instrumento de bem comum para a vida do outro, porque quantas pessoas, sendo bem formadas, sem ter um cargo, podem mudar muitas vidas, mais do que um cargo político no final das contas. Um padre bem formado, que sabe, conhece a sua vocação, que tem a sua personalidade bem formada, quantas almas ele não pode salvar? Um jornalista bem intencionado, que propaga a verdade, quantas vidas ele não pode salvar? Um professor, um pedagogo que é bem intencionado, que é bem vocacionado, sabe a sua vocação, quantos alunos ele não pode colocar num caminho de ordem, de beleza, em busca da verdade, e que ele possa encontrar a sua própria vocação. Porque nós precisamos aprender a conhecer nós mesmos e, entendendo, conhecendo nosso interior, aí expelir, né? Ir para fora. Primeiro precisamos entender qual é o nosso temperamento, qual é a nossa vocação e como nós iremos construir a nossa personalidade. E aí, uma sociedade de civis, de pessoas bem formadas, ocupando lugares, aí elas farão um reflexo na política, porque a política hoje é um reflexo da nossa cultura, e a nossa cultura hoje é totalmente uma cultura que não contempla nem o belo, nem a verdade e nem a sabedoria. Interessantes palavras. Eu não deixei de observar que você falou que quer ir para o céu, e eu fico pensando, bom, o céu da política, você vai esperar um pouquinho mais, porque o céu da política é o Senado. Não. Além de você estar lá muito mais sossegado, você tem 8 anos de mandato. Então, e aposentadoria, né? E aposentadoria, então é o céu. E outra coisa que eu fico pensando quando as pessoas querem ir para o céu, eu fico pensando que o lugar mais deserto do mundo, que não deve ter ninguém, só o capeta lá é o céu, é o inferno. Porque ninguém quer ir para o inferno, ninguém fala que vai para o inferno, né? Até hoje não encontrei ninguém, fala, não, eu acho que eu vou para o inferno. Então acho que o inferno... Porque o homem não é bom juiz de si mesmo. Né? Ele está vazio demais, nossa senhora. E o céu está lotado, não sei não. Vamos ver. Né? Eu fico trocando figurinha aqui com a minha secretária, a Misley, que não só quer ir para o céu, como ela está com você, quer levar muita gente com ela. Eu falei, me leva também, vai primeiro, depois me puxa para o céu, que eu quero ir. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate. Infelizmente, um papo muito legal aqui com jovens que militam na política e são conscientes. Nós estamos no último bloco. Quantos minutos nós temos nesse último bloco, Misley? Então está bom. Eu quero deixar aqui, Gabriela Rodarte, o que nós não falamos, que você gostaria de falar? Te dou 1 minuto para você falar do que nós não falamos e você acha que merece ser dito. Ficarmos muito atentos hoje na campanha, né, esse ano, pré-campanha. O nosso voto, eu acho que é a campanha mais importante dos últimos tempos. Hoje está completamente dividido, ou é Lula ou Bolsonaro. A gente tem falado aí do meio termo, né, a terceira via, mas as terceiras vias estão sendo engolidas. Sérgio Moro, Dória, a própria Simone Tebet tá indo, mas fica sempre aquela disputa de Bolsonaro e Lula, e acredito que no final das contas será isso. Vai ser, e eu não acredito que é uma luta de esquerda versus direita, é uma luta do bem contra o mal, uma luta da verdade contra a mentira, uma luta do certo e que é errado. Salvo aí todas as circunstâncias, mas todos precisamos estar juntos pelo bem comum, né? Acredito hoje que são pautas da esquerda, promessas do Lula, fechar aí clube de tiro, liberar o aborto em todas as circunstâncias e construir uma agenda cada vez mais pautada em ditaduras totalitárias, como bem ele financiou ao redor do mundo inteiro. Então fique atento a essas eleições, mas principalmente não adianta nada nos preocuparmos com a política se a nossa vida não estiver em ordem. Então, antes de olhar para o outro, tirar a trave do nosso olho, consertar a sua vida, as suas responsabilidades e colocar aqui... Eu estou dando sermão nas pessoas, né? Não, desculpa. Eu faço isso comigo também, tá bom?
colocar o nosso mandato à disposição para servir e ser útil. O gabinete lá é o 02, qualquer situação, ofício, requerimento para consertar aí a sua iluminação, o seu buraco da sua rua, esse é o papel do vereador, e colocar também o nosso mandato à disposição para receber demandas, denúncias, críticas e sugestões para a gente poder melhorar o nosso serviço aos senhores. Muito obrigada. Mas não é só os jovens que a política não leva a sério, se os eleitores não levam a sério, eles não levam o Ciro Gomes a sério. Você nem lhe citou o nome dele. Não gosto do Ciro. Mas o Ciro não se preocupe com o Ciro, é só deixar ele falar. Que aí não tem problema nenhum. Coitado do Ciro. Mas ele está aí, né? É bom lembrar, é um candidato que tem 8% das intenções de voto, portanto, merece ser lembrado. Mas, Lucas Quitão, você também tem 1 minuto para dizer o que você quer dizer e nós não falamos neste programa. Bom, Zé Val, só tenho a agradecer mais uma vez o convite que você me fez. Foi um prazer dividir com as meninas esse debate tão importante. E eu só complementaria dizendo que o Brasil tem jeito, né? O estado de Goiás tem jeito, a cidade de Goiânia tem jeito. Eu sou a prova de que lá na Câmara não falta recursos, no município não falta recursos, o que falta mesmo é planejamento, o que falta é vontade de fazer, e isso não falta só aqui no nosso município, eu acho que é no Brasil inteiro. Então isso só vai mudar se a gente voltar naquela conversa inicial, que é mudando os nossos representantes. Isso também só vai acontecer se o povo avaliar muito bem quem votar. Eu estou dizendo que o Brasil tem jeito, porque vai depender dessas eleições para dar esse pontapé inicial na mudança. E isso só vai acontecer, claro, se o eleitor votar certo, pesquisar e lembrar que o voto dele faz a diferença. Faz a diferença, Rosenval, no sentido do nosso eleitor, independente de ser jovem, idoso ou não, né? Independente da classe social também, ele tem que ir lá fazer o dever de casa, né? E não trocar o seu voto por nada, a não ser pela sua consciência tranquila de ter feito a melhor escolha. Então, se eu pudesse colaborar com alguma coisa, é nesse sentido. E também deixo aqui o nosso mandato à disposição, o nosso trabalho. O gabinete nosso é o 007, né? E realmente James Bond. Só chega a missão impossível lá. Serviço da Sua Majestade. Exatamente. É o James Bond, conta que é com a gente. É o James Bond. Exatamente. Muito obrigado, Rosenval. Obrigado, gente. Mas aqui a Marcela Barros, que tem a pré-candidatura mais longa de Goiânia, porque ela vai ser candidata em 2024, né? Eu sou fã da Marcela Barros, eu a defendo. Ela ainda é daquelas garotas maravilhosas que ainda ficam coradas ainda. Se o ouvinte faz uma pergunta ardida para ela, ela vira uma pimentinha. Mas eu estou explicando para ela como é que a gente faz. A gente não liga. Mas Marcela Barros, eu realmente sou fã da Marcela Barros. Eu não disse isso, mas depois nós vamos fazer um programa só para falar sobre isso. Ela fez, vou fazer aqui uma propaganda dela, ela fez um programa que chama-se Veste News, que é um programa de jovens para jovens, que ela dá dicas do vestibular para jovens. É um programa muito bacana, é um programa social relevante, que ela já está fazendo isso com muita competência. Portanto, eu sou fã declarado da Marcela Barros, espero que ela nunca mude. E quero dizer para você, Marcela Barros, para você falar o que nós não falamos. Você também tem 1 minuto, e se você gostaria de dizer para o telespectador. Certo. Primeiro, muito obrigada pelo carinho de sempre. Rosenval, é muito bom estar com você, seja na Rádio Bandeirantes, seja aqui. Nesse meu 1 minuto, eu queria falar primeiro para você que é jovem, se engaje, entre na política. Às vezes a população e os partidos e as instituições podem não te levar a sério, mas cabe a você conquistar esse espaço. Então, a democracia, ela é o governo do povo. E você, como jovem, você tem seus direitos, mas você também tem os seus deveres. Então, se engaje na política, vote com consciência. E queria deixar um lembrete. 2022 é um ano de eleição. A gente vê aí a galera muito preocupada com a eleição presidencial, que está polarizada. A gente tem Lula de um lado, Bolsonaro do outro. Nenhum dos dois me representa, eu sou uma grande defensora da terceira via. Mas, gente, a gente precisa da renovação política, é no nosso Congresso Nacional. Hoje é o Legislativo que manda no país, não é o Executivo. Então, preste atenção nos deputados federais que vocês vão eleger. Esse é um dos cargos mais importantes de 2022. A gente às vezes nem se lembra em quem a gente votou, mas esse é um cargo muito importante, que vai estar fazendo leis e que vai estar justamente fiscalizando esse executivo, que a gente caminha aí para ver que vai ser, infelizmente, um desses dois extremos. Então vote, independente de ser jovem ou não, vote com consciência, estude o seu voto, acompanhe os seus candidatos
e vamos renovar o nosso Congresso Nacional. Você tem toda a razão, preciso renovar. Assim, só uma correção assim, pequena, às vezes pelo momento atual, mas quem está mandando no país hoje é o judiciário. Depois o legislativo, depois o executivo. O país está de ponta cabeça, mas você tem toda a razão, não tiro o mérito, essa minha coisa pontual, porque realmente eu entendo que o judiciário está extrapolando as suas funções. Às vezes tem uma medida lá econômica, o judiciário vai lá e se mete nisso em várias ocasiões, é apenas uma constatação, mas eu concordo plenamente com você, se nós não prestarmos atenção, realmente o legislativo, ele amarra o presidente pode não fazer nada se o legislativo assim não o permitir. Você tem é uma visão muito clara do que está acontecendo no Brasil hoje, o que é uma pena, porque cada um poderia ficar cada macaco podia ficar no seu galho, mas os macacos estão soltos por aí, fazendo macaquices ou macacadas, como queiram dizer. Bom, eu tenho um prazer imenso em dizer que o Lucas Quintão sempre foi uma pessoa que eu prezo muito, meu amigo, pessoa muito séria, que fez um trabalho muito bom, continua fazendo como vereador. A Gabriela Rodarte é uma pessoa que eu não conheço, mas ela tem a admiração da Misley, que é a minha assistente. A Misley gosta muito de você. Obrigada, já me falou Misley. várias vezes do seu trabalho. E a Marcela Barros, eu realmente, como eu disse, eu sou fã dessa pequena, grande garota, né? É uma pequena, grande garota. Eu tenho certeza que ela vai ter uma ascensão muito grande porque ela tem foco, assim como você também o possui. O Lucas Quintão, eu disse para ele que no início do programa, eu disse, Lucas, se você for eleito, o que é o seu desejo e dos seus amigos também, você vai me atender como tão bem me atende como vereador? Ele disse sim, a confirmar. Porque a água de Brasília não é fácil, viu? E a Gabriela Rodarte também, Gabriela, espero que você lá não deixe de atender as pessoas aqui embaixo, né? Você que quer ir para o céu, mas evidentemente você quer ir para o céu, mas não agora, né? Ó, tô pronta. Então tá certo. É uma das poucas que falaram isso. Eu quero ir para o céu, mas não agora. Deixa eu aqui um pouco mais. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.